O deputado federal Lindbergh Farias, que é do PT do Rio de Janeiro, né, ele vai deixar a liderança da bancada do PT na Câmara dos Deputados. O posto vai ser assumido pelo deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina. Uczai, o nome dele é bem diferente mesmo, de Santa Catarina, que passa a comandar a bancada em um ano mais curto, por causa, como a Lu falou agora há pouco aqui, né, do calendário eleitoral. A posse do novo líder ocorreu hoje em um ato na liderança do PT na Câmara dos Deputados. A cerimônia contou com a presença da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, além de parlamentares. Nas redes sociais, Pedro celebrou aí essa nova posição assumida. Bom dia, terça-feira, um dia histórico para minha experiência política e pessoal. Nós já vamos começar de manhã, ainda cumprindo o papel de coordenador da bancada catarinense, com reunião no Tribunal de Contas da União para discutir a otimização do contrato da BR-101 e do Morro dos Cavalos. Passos importantes depois da decisão do ministro Renan Filho da viabilização de uma solução definitiva para o Morro dos Cavalos. Agora dá os passos nos órgãos competentes aqui em Brasília. E em seguida, já vou me dirigir para a casa do presidente da Câmara, Hugo Mota, para reuniões dos líderes das bancadas, que têm a honra, a partir de hoje, de coordenar a bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Obrigado, Santa Catarina, pela confiança, pelo apoio. Em manifestação, Lindbergh Farias afirmou que deixa a liderança com o sentimento de dever cumprido. Ele destacou ainda que seguirá atuando na defesa do governo, do presidente Lula e das pautas do partido no Congresso Nacional. Segundo ele, a liderança exigiu enfrentamentos duros e posicionamentos claros diante de temas sensíveis da agenda legislativa. Gente, estou deixando a liderança do PT, abertura dos trabalhos legislativos. Amanhã eu estou passando a liderança para Pedro Uczai. Eu quero dizer uma coisa a vocês, que eu me dediquei 100%. Agradecer a todos os deputados do PT. Acho que fizemos uma liderança combativa, sabe? Defendendo as nossas posições, demarcando o campo quando tinha que demarcar o campo. Tivemos batalhas históricas, como aquela luta contra a PEC da blindagem, para que os BBBs, bancos, bets, bilionários paguem a conta do andar de cima. E hoje eu estou muito feliz, pessoal, porque a gente começa uma semana em fevereiro onde está batendo no salário de todo trabalhador o desconto do imposto de renda. Você sabe que olha o que está acontecendo agora, no começo de fevereiro. 70 milhões de brasileiros beneficiados com o aumento do salário mínimo. O salário mínimo aumentou em 6,8%, foi um aumento de R$103. E muita gente, 17 milhões de brasileiros beneficiados com a isenção do imposto de renda até R$5 mil. Olha, uma pessoa que recebe R$5 mil vai economizar 400 por mês. É como se fosse um 14º salário. E tem mais. Ainda hoje, nós vamos votar aqui a MP do gás. São 15 milhões de famílias que vão ser atendidas pelo governo do presidente Lula. Gente que cozinhava fogão a lenha. Esse é o compromisso de Lula com o povo trabalhador. Então a gente entra desse jeito. E nós vamos continuar aqui, pessoal. Pode estar certo. Lutando. Porque 2026 é o tetra. Nós vamos reeleger novamente o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o novo líder do PT, Pedro Uczai, é professor catarinense e exerce atualmente o 4º mandato como deputado federal. Ele também é ex-prefeito de Chapecó e construiu a trajetória política ligada aí à área de educação e também a movimentos sociais no sul do país. O que esperar dessa liderança dele, hein, Lulandim?
Olha, um fato também que a gente cita é que Pedro Kizai, ele é de Santa Catarina, ele representa e ele a bancada de 16 deputados tem somente 2 na base governista ali do presidente Lula. E um deles é justamente Pedro Kizai, que assume essa liderança do PT, do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados ao longo desse ano, o ano de 2026, no lugar de Lindbergh Farias, que comandou a bancada ali ao longo de 2025. Lembrando também que Pedro Kizai assume essa liderança do PT na Câmara em um ano de eleição, em um ano em que vai precisar representar os interesses do partido, que tem como principal líder justamente o presidente Lula no parlamento, em meio a essa tentativa, inclusive, de Lula de se reeleger presidente da República para um 4º mandato à frente do Palácio do Planalto. Lembrando também que ele vai ter uma atuação direta em pautas que o governo ainda tem interesse, como, por exemplo, o fim da escala 6x1, que a gente vai falar também sobre isso. É isso aí, exatamente. Inclusive, né, o Lindbergh Farias, ele afirmou hoje que o governo federal deve mesmo enviar ao Congresso, após o Carnaval, logo depois do Carnaval, esse projeto de lei com urgência constitucional para pôr fim à escala de trabalho 6x1. Mas, segundo ele, essa é uma das principais prioridades do presidente Lula e deve se tornar um debate central em todo o país. O parlamentar afirmou também que o objetivo do governo é dar centralidade ao tema e evitar que a proposta fique parada nas comissões, ou seja, trata-se de um assunto polêmico que deve virar de fato centro de discussões nos próximos dias, hein, Lu? Exatamente, nos próximos meses até, né? Mas sem uma garantia efetiva de que esse assunto tenha um peso, uma articulação suficiente para ser aprovado antes das eleições. Como a gente fala aqui já há alguns programas, né? Esse ano é um ano mais curto no Congresso Nacional por conta das eleições. Os debates, eles ficam mais ali até o mês de julho, depois há uma paralisação, um retorno somente ali no final de novembro, início de dezembro para discussão focada em orçamento, mas a gente tem esse cenário, uma tentativa ainda do governo de avançar nesse assunto, que é o fim da escala de trabalho 6x1. Lembrando que é uma segunda pauta de peso que o governo Lula investe desde o ano passado. A gente teve o fim na verdade, a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 aprovado pelo Congresso Nacional, uma medida que entrou em vigor no mês de janeiro deste ano e foi uma pauta considerada de grande impacto, financiada pelo governo e que também teve o apoio da oposição no Congresso Nacional. Há uma avaliação de que essa aposta de Lula por tentar investir nessa questão do fim da escala 6x1, ela tem um peso social muito semelhante e por isso pode ter até um pouco de dificuldade por ser muito perto daquela discussão do imposto de renda e também por esse período eleitoral. Lembrando que o Congresso Nacional voltou do recesso no dia de ontem com uma sessão ali que reuniu deputados e senadores e esse tema do fim da escala 6x1, ele foi alvo de discursos. O presidente da Câmara, inclusive, defendeu um debate equilibrado e com responsabilidade sobre essa pauta. Hugo Mota diz que esse tema, inclusive, ele deve ser melhor tratado por meio de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, e não por um projeto de lei que tem uma tramitação mais simples no parlamento. E a intenção do governo é justamente a análise, pelo menos, que acontece nos bastidores, é para a apresentação de um projeto de lei, justamente para tentar acelerar esse tema ao longo desse ano, que é ano eleitoral. Então, é um debate que ainda vai render nos próximos meses, mas, como a gente tem analisado, sem uma garantia realmente de que pode passar até as eleições por toda a polêmica que envolve, que está por trás dessa pauta. Isso aí, Lu. Olha só, gente, a Câmara dos Deputados, inclusive, dará os primeiros passos para que o acordo comercial entre Mercosul, mudando de assunto aqui completamente, né, e a União Europeia passe a valer aqui no Brasil. Segundo o presidente da Casa, deputado Hugo Mota, do Republicanos, o acordo, que soma mais de 4.000 páginas, vai ser encaminhado à Comissão do Mercosul, que vai ter uma semana para analisar e votar o texto. Quem tem mais informações sobre esse assunto para a gente, direto também de Brasília, é a nossa colega Lara Alves, repórter de política de lá. E Lara, boa noite para você. Tudo indica que o acordo será, né, apreciado no plenário logo depois do Carnaval, né, Lara? Boa noite mais uma vez.
Ei, André, boa noite para você, para todos que estão conosco. É isso mesmo. Ontem, no final da sessão, o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, indicou qual vai ser a tramitação desse acordo entre União Europeia e Mercosul aqui na Câmara dos Deputados. É importante a gente lembrar que esses acordos precisam passar pelos parlamentos de cada país que compõem esses blocos. Então, portanto, além de Brasil, outros países como a Argentina, por exemplo, também devem votar em seus parlamentos a adesão a este acordo. E o Brasil tem muita pressa, principalmente porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos principais patrocinadores desse acordo que saiu depois de mais de 26 anos de negociação. Então, desde o mês passado, quando foi assinado o acordo União Europeia-Mercosul no Paraguai, no dia 17 de janeiro, o governo brasileiro já indicava que entraria em tratativas com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal para dar uma tramitação mais célere a esse acordo aqui no Congresso Nacional. E foi isso que aconteceu ontem. Vocês vão se lembrar, ontem foi a retomada dos trabalhos no Legislativo, houve uma cerimônia de abertura da sessão legislativa que corresponde a este ano de 2026 e durante esse período os líderes já falavam sobre a prioridade que esse acordo terá aqui na Câmara dos Deputados. Logo no final do dia, o presidente da Câmara, Hugo Motta, confirmou como se dará essa tramitação. Ele indicou o seguinte: primeiro, esse acordo passa por uma comissão mista que é composta por senadores e por deputados e que trata da representação brasileira no Mercosul. Então, todos os acordos, as discussões que passam sobre Brasil no Mercosul têm que tramitar por essa comissão mista aqui no Congresso Nacional. Quem vai ser o representante, quem vai liderar este movimento é o deputado Arlindo Chinalha, do PT de São Paulo. Esse deputado recebeu ontem, conversou ontem com o Hugo Motta e hoje ele já está dando as tratativas necessárias nessa comissão mista. Pelo que disse Hugo Motta, eles terão alguns dias e a expectativa é que se vote esse acordo já com o parecer da comissão na semana que vem, no âmbito dessa comissão. A votação no plenário da Câmara dos Deputados fica para depois do Carnaval. A tendência é que já na semana seguinte, ou seja, antes do fim deste mês de fevereiro, este acordo seja votado aqui na Câmara dos Deputados e siga, portanto, para o Senado Federal. Como ele já vai ter passado por uma comissão mista, a tramitação também deve ser mais célere no Senado. É importante a gente lembrar que ontem, durante a abertura dos trabalhos, o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, falou muito sobre a necessidade de pautas de país e de pautas que não pertencem ao governo, que não pertencem a partido e nem a casas legislativas, mas da aprovação de matérias que são importantes para a população brasileira e para esse projeto de Estado, esse projeto de país. Então, ele diz que sim, terá um diálogo harmônico entre os poderes, que quer isso para este ano de 2026 e, portanto, deve dar também celeridade no Senado Federal à discussão e à votação do acordo entre União Europeia e Mercosul.